a Núbia, a China e agora estamos aprendendo a Grécia. A evolução do homem, a criação do universo, tudo. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa. Na Grécia, que é um dos países mais populares da história, né? Todo o Império Napoleônico, né? Como a sociedade se formou na civilização. A pré-história. A independência dos Estados Unidos, vamos passar pelas revoluções liberais que teve na França. A Idade Média. Não sei muito explicar muito bem. Dos prédios. Patrimônio? Aquilo que a pessoa requer, possui, seu nome, por exemplo, patrimônio, casas, carros, patrimônio. É aquilo que a pessoa possui. Patrimônio histórico. Patrimônios históricos brasileiros que pertencem a toda a sociedade, ao Brasil. Quando a gente respeita um lugar e aprecia a arquitetura dele e restaura ele, continua preservando todos a beleza do lugar e o que ele viveu. Tudo aquilo que foi construído durante a história e que o ser humano tem que preservar porque conta alguma história daquele povo. Aquela herança histórica que a gente tem, aquela herança que ficou dos nossos antepassados, de tudo que aconteceu e que marcou a história, que é importante, né? Deixa alguma coisa para as gerações futuras terem uma noção da vida que tinham antigamente. E hoje o Protásio é um patrimônio histórico porque realmente marcou a história, porque gerações e gerações e gerações passaram por aqui e deixaram a sua marca. Professora Eliara, professora Marlene, estamos diante do desafio que nos provoca a pensar a nossa prática, né? Como coordenadoras, como diretoras e principalmente como professoras. O desafio reside em nós pensarmos os nossos projetos pedagógicos, nossas práticas pedagógicas, para que possamos responder, né, ao papel fundamental da educação, que é responder quem somos, né? Elementos da nossa identidade. E com isso, temos percebido que há toda uma tendência voltada à questão da educação patrimonial. Nós saímos de uma década, né, entramos na década de 80, com, digamos assim, uma ruptura de um projeto que o Estado brasileiro tinha, do regime militar, e que já vinha de décadas anteriores, em que ele determinava uma identidade. E junto com isso, todos sabemos de uma crise em termos de conhecimento, em termos de qual é o papel da escola, qual é o papel de cada componente curricular. E entramos, de certa forma, num esvaziamento. Porque se antes nós tínhamos uma imposição de identidade, né, com horas cívicas, com os desfiles, né, e com muitas lições sobre os brasileiros. Caímos numa década de 90 e entramos no 10, no século 21, com esse esvaziamento. Então o desafio é esse. O que colocaremos nesse lugar? Tá? E a tendência que está hoje tomando espaço nas discussões e algumas práticas é a educação patrimonial. Tomando a educação patrimonial como toda a perspectiva de reconhecer, né, a memória material, né, que temos numa sociedade, e imaterial. Né? A material pode ser, né, concretamente pensada na sua arquitetura, nos prédios, sejam eles privados ou públicos, o imaterial, né, nas festas, nas religiosidades, nos costumes dessas comunidades. Né? E o desafio é trabalhar o que na escola com isso? Na escola, o que nós encontramos? Independente de que escola seja essa, de que sistema seja esse. O que nós encontramos? Como a gente pode observar quando conversamos com os alunos. Temos ainda um currículo com conteúdos tradicionais, né, que tratam de sociedade muito distante, né, da vida deles, do cotidiano deles. Até há uma certa noção por parte dos alunos quando eles dizem, né, que é o que os antepassados deixaram. Ou é a formação da sociedade e da civilização. Mas a pergunta é, e a sua sociedade? Né? Em que momento? Então, eu acho que, diante disso, né, eu gostaria de ouvir as colegas, o
que nós podemos pensar sobre isso e efetivamente fazer. Vejo que é um desafio bastante grande, né? Principalmente para os educadores e os profissionais da educação, fazer um enfrentamento a algo que está nos provocando incessantemente em pensar sobre a identidade. Né? Afinal de contas, uma pergunta que perpassa inúmeras gerações, quem somos? Né? E a partir do quem somos, poderíamos nos perguntar que lugar estamos. E como neste lugar nós nos relacionamos e tornamos o lugar com a nossa cara. Né? Porque muitas vezes quando a gente passa pelos lugares, a gente assim, puxa, olha só, esse lugar mostra a organização, as relações que as pessoas estabelecem aqui. Penso, professora Ironito, professora Marlene, que nos diferentes lugares onde nós estamos, seja na educação básica, no ensino superior, em espaços não escolares, nós teríamos que nos perguntar primeiro, né, o que estamos fazendo em nossas práticas pedagógicas em relação à educação patrimonial. E estenderia uma outra pergunta. A educação patrimonial é conhecida? É sentida? Ela de fato faz parte dos currículos escolares e das discussões em espaços não escolares? Então, penso assim que nós temos um desafio muito grande, inclusive no sentido de colocar como objeto de investigação a nossa própria prática de professor em relação à identidade, à educação patrimonial e, inclusive, professora Ironito, um tema que a gente tem aí aberto a discussão e que carece muito ainda de reflexão e de pesquisa, que é como é que nós entendemos a cidade como um espaço educativo. Né? E a cidade entendida como um lugar dos sujeitos nos diferentes tempos e nos diferentes espaços. Né? Então, como é que nós lidamos com o lugar? O que nós inscrevemos nesse lugar? E aí a pergunta, como a escola, no seu currículo, lida com a identidade e o lugar que é produzido pelos seus protagonistas? Eu acho que esse diálogo, professora Marlene, inclusive, se estende bastante hoje nos próprios programas de formação continuada, né? E inclusive nos cursos de formação inicial dos professores, que eu acho que é um dos debates que nós poderíamos, inclusive, pensar aqui em rede, né? Justamente pelo tema do forma articulada, né? Assistindo o vídeo, assim, a gente talvez tenha que ressignificar um pouquinho o conceito de educação patrimonial, porque seria esse ato de você aprender, se conhecer e poder intervir no seu meio. Talvez de uma forma assim um pouco mais resgatando para o próprio desenvolvimento local. A gente percebe que o conceito de educação patrimonial ele fica muito ligado à questão mais histórica dos antepassados, não que isso não tenha importância, mas trazer mais presente como é que eu posso, a partir daqui, fazer a minha história acontecer dentro da minha realidade, como sujeito. Se nós olharmos assim a Constituição brasileira, no artigo 227, ela diz que a educação, entre outras, é a obrigação prioritária, com absoluta prioridade, primeiro da família, depois do Estado e depois da sociedade. Então, de certa forma, todos somos corresponsáveis. E aí, quando a gente está fazendo essa matéria aqui sobre educação patrimonial numa escola, que também é uma escola que é um patrimônio da cidade de Passo Fundo, a gente se remete a pensar sobre outras coisas da nossa cidade. Outros exemplos de patrimônios de educação aqui. Olha, nós estamos vivendo no período da jornada de literatura, ela já é alguma coisa da educação patrimonial. Os meninos e meninas estão vivendo hoje discussões profundas sobre a legalidade desses movimentos que se organizaram e que têm um sentido para o povo e que têm sentido na vida das pessoas. Então, além dos museus, a estátua do Teixeirinha, do próprio Rio, como é que nós podemos trazer isso presente na transformação e na continuidade daquilo que nós desenvolvemos? A Eliara disse uma outra coisa sobre a questão da formação dos professores, professora Eliara. Nós trabalhamos de 18 a 22 de julho agora sobre a formação e tentamos, professora Jonita, respeitar muito
as questões da diversidade nas oficinas que as escolas apontaram para poder fazer com que o aluno pudesse sentir a sua realidade, o seu meio. Acho que não é mais possível a escola trabalhar a educação dissociada daquilo de onde você vem, as suas origens. Aqui na nossa região nós temos hoje, só para lembrar, temos as questões indígenas, nós temos várias aldeias indígenas, nós temos quilombolas, remanescentes de escravos, e isso eu sei que não está presente na memória da escola muitas vezes. O assunto é trabalhado superficialmente e se nós pudéssemos, nós talvez tivéssemos que fazer esse resgate do conhecimento e da intervenção na própria vida da comunidade. Talvez esse seja um novo conceito de educação patrimonial que nós tenhamos que discutir nas escolas. Com certeza, professora Marlene, eu até lembro que a própria LDB no artigo 26 diz isso, né, que as escolas devem prever em seus projetos pedagógicos tanto a história como a realidade regional. Mas a questão da educação patrimonial, eu gostaria assim, então, de fazer 3 referências de dimensões dela, né? Então, tomamos como conceito inicial essa questão da materialidade de uma memória e a não materialidade, que é a subjetividade, que, tanto em ambas, tornam-se um patrimônio, porque ela é uma experiência vivida e guardada, né, e reconhecida pelos sujeitos que lá vivem. O primeiro é a questão metodológica, né? Nós podemos tomar a educação patrimonial como uma estratégia metodológica para trabalhar com a história local, com a história da cidade, com a história da região, né? E de uma forma articulada com a vida do sujeito, dos alunos, porque partimos desse pressuposto metodológico, entendendo então que a educação patrimonial parte desde os códigos linguísticos da comunidade que o aluno está inserido, né, dos hábitos e dos cotidianos que são passados de geração para geração. Por quê? Porque senão ele não tem os elementos de identificação ainda, né? A professora Maria fala da questão da legalidade, né? Então, em termos metodológicos, o importante é primeiro que ele se reconheça, para depois ele tenha condições de reconhecer os elementos de maior dimensão, né? Então, na questão da educação patrimonial como uma proposta metodológica, a importância da história local e regional, né? E o segundo ponto é a própria questão das propostas e conteúdos, né? Então, que leva ao terceiro ponto que eu quero colocar, que é, então, não sei, professora Liana, a questão curricular, né? Nós podemos trabalhar com projeto por eixos temáticos, trabalhar a transdisciplinaridade e envolver a escola a partir disso em questões de educação patrimonial. Mas isso teria consistência, né, porque sabemos que a mentalidade, a cultura, leva muito tempo para que haja alguma mudança. Não seria necessário realmente pensar enquanto currículo escolar? Eu vejo que a própria questão primeira, até que decorre a questão metodológica, é uma decisão política, em termos de, afinal, que cidadão, que aluno, que mundo nós queremos, né? Verdade. E decidir por trabalhar a educação patrimonial como um dos veios que transversaliza o currículo, é primeiro sim uma decisão política de querer que os sujeitos da escola, sejam eles os alunos, os pais, os professores, descortinem o lugar onde vivem, carregado do sentido que tem, que foi construído pelas relações que as pessoas estabelecem, né? Porque quando uma escola decide querer compreender e tirar a cortina do seu lugar, significa que ela está querendo saber como se produzem as relações identitárias daqueles sujeitos e naquele lugar, né? Eu vejo que muitas vezes o próprio currículo, inclusive ainda com a tradição da disciplina, né, a disciplina A, B, C ou D, faz uma abordagem conteudista, inclusive bastante aprofundada, mas parece-nos dissociada do mundo vivido, como esse mundo não fosse parte da própria vida dos sujeitos que estão, inclusive, inscrevendo a identidade da escola.
né? Eu costumo dizer que quando os alunos chegam à escola, quando os professores chegam à escola, eles chegam carregando projetos. Projetos próprios das suas trajetórias, como projetos de grupos, de redes. Ninguém chega desprovido de valores, de culturas, de intencionalidades, de querências. Todos chegam à escola. E nisto chega, sim, o caldo, digamos, do currículo para a escola. Mas olhar esse percurso carregado de valores, da cultura, das relações que foram construídas, é sim uma decisão política. Porque nós não poderemos mais abordar o currículo da escola sem que ele seja abordado em rede. E, inclusive, sobrepondo em si as disciplinas linearmente, né? E nós sabemos que esse é um desafio, inclusive, para nós professores, em fazer a materialização desse currículo, né? Porque muitas vezes nós fizemos tentativas metodológicas de integrar atividades. Quer dizer, nós fomos conhecer o monumento da cidade que está na Praça Ernesto Toqueto. Bem, nós fomos lá, a história vai fazer uma abordagem, a geografia pode retirar alguns fragmentos, a língua portuguesa vai fazer alguma atividade metodológica, um texto A, um texto B, mas de fato isto fica reduzido a uma questão de integração de atividades e não em si uma questão epistemológica. Verdade. De abordagem. Eu acho que essa talvez seja uma grande dificuldade. Quando a gente estava olhando a questão dos PCNs, dos planos curriculares nacionais, eles já apontam para a interdisciplinaridade para trabalhar, mas na prática isso é complicado. Acho que é uma decisão política, inclusive agora, na hora do concurso, o novo concurso que deve sair o edital em poucos dias, ele será um concurso por área e por disciplina, tentando, talvez assim, trazer presente essa necessidade de você descortinar um novo método de trabalho, um novo método de ensino para que o aluno possa ser observado e trabalhado na sua totalidade. Quer dizer, é impossível você imaginar que no primeiro ano do ensino médio tenhamos 14 disciplinas. Isso é a prática do hoje. Então, você trabalhar a educação dessa forma dificulta você olhar o todo e fazer essa intervenção. E acho que talvez é importante que a gente possa conversar sobre isso. A academia tem um papel muito importante, porque a escola sozinha, no seu ambiente, ela não dará conta disso. Ela precisa de parcerias, seja com os poder executivo, legislativo, com as organizações da sociedade, governamentais, não governamentais. A escola tem essa necessidade de fazer esta ligação e essa leitura da sua realidade também, para poder trabalhar a educação como um patrimônio, porque isso diz respeito à vida de cada um. A gente tem algumas experiências assim que são bonitas e que poderiam fazer parte da nossa educação patrimonial e que não se referem a monumentos, né? Eu comentava ali um pouquinho, a gente tem uma senhora com 82 anos e que descobre, através de um convite, a importância da leitura. E ela se alfabetiza. Dona Maria da Costa está hoje com 92 anos, está fazendo o 2º ano do ensino médio, mora em Capão Bonito do Sul. Este é talvez uma educação patrimonial que tenhamos que ver de um outro modo. Como a escola pode também desvelar esse novo sentido do cidadão que encontra um novo sentido para a vida, né? Então acho que talvez é importante isso. Até nisto, acho que é bem importante porque na medida em que nós passamos a fazer um debate, uma discussão de fato sobre como nós estamos inscrevendo o currículo e se no currículo em ação a educação patrimonial tem lugar, nós vamos nos questionar inclusive sobre o nosso próprio protagonismo ou não no sentir-se lugar, sentir-se cidade. Não um conceito de cidade geograficamente falando entre o que é zona urbana e zona rural, mas cidade como o lugar e o tempo dos sujeitos que dela fazem parte. Perfeito. Né? Nesse sentido, uma prova desta preocupação é nós estarmos aqui discutindo, né? E sinto a ausência, então, da Secretaria Municipal de Educação, né? A qual a gente estendeu esse convite. Mas temos aqui, então, dialogando, né, a professora Marlene representando
a 7ª coordenadoria, né? A professora Eliara, professora da Faculdade de Educação. E isso me parece que pode ser o início de uma reflexão conjunta, né, estabelecendo justamente essa relação entre a academia com a formação docente e com a prática docente. Eu acho que é uma necessidade. O que tu dizes, né, Marlene, como é patrimônio, educação patrimonial. É sim, a educação é um patrimônio. É um patrimônio, né, que pode ser estudado e o qual nós, professores, somos responsáveis na construção. Da mesma forma que essa cidade, né, Eliana? Ela é o grande patrimônio onde estamos inserindo. Então, há uma questão profunda e estrutural, que é a questão curricular, né? E que está relacionada com uma questão política, sim, que é a construção dessa identidade, né? E quando tu falas dessa questão das cidades, elemento de identificação, e aí fica a pergunta também, né? Será que a gente consegue dizer que lugar eu tenho nessa cidade? Né? Que lugar eu estou ocupando, né? Porque a gente vê os alunos, até consegue dar uma certa definição de educação patrimonial. Mas quando eles se referem ao legado que nos deixaram, ou à sociedade que formou uma civilização, a gente fica perguntando, né? Será que ele está se referindo à sociedade que ele pertence, à sociedade que ele está? E quando ele fala muito no pretérito, né? Que deixou, que não herdou, mas ele não consegue identificar no lugar que ele está isso, né? E isso me parece que podemos levantar uma hipótese que talvez seja o descontentamento, o não agrado dos alunos em muitos momentos com o ensino. Não diria só da história, mas com outras também, né? Porque não conseguem significar, não conseguem estabelecer relação com os projetos que ele chega nessa escola, como tu dizias, né, Eliara? Inclusive a própria questão metodológica que por muito tempo nós tivemos com diferentes abordagens, né? Mas eu vejo que hoje se aproxima bastante do conceito de educação patrimonial a concepção de currículo que transversaliza, né? E se tratando de uma decisão metodológica, penso que caberia hoje, diante da nossa realidade, e que fosse ao encontro dos princípios que orientam, inclusive, este currículo, a questão de trabalhar com a pedagogia de projetos. Diferente de trabalhar com a técnica de projeto, né, que fica isolado, fragmentado, mas que implica um trabalho em rede e um trabalho coletivo. E que isso venha a brotar da discussão, do desvelamento das realidades, né, das contradições, das insatisfações, das potencialidades, inclusive numa experiência que estamos fazendo na escola, onde também trabalho, daquilo que inquieta o sujeito no lugar. Como é que isso é trazido para dentro da escola e os saberes da ciência podem auxiliar para fazer essa explicitação, mesmo que provisória, né? Então, Ironita e professora Marlene, penso que a educação patrimonial, ela, junto com outros eixos que transversalizam o currículo, mas principalmente essa questão, poderiam sim ter um lugar de debate mais apropriado, né, dentro dos nossos educandários. Acho que fica uma questão inquietante assim, em relação à educação patrimonial, realmente trazer presente um pouquinho essa história de nós mesmos. Estava lembrando que aqui na nossa região, bem pertinho aqui em Mato Castelhano, nós temos duas comunidades indígenas, aqui em Campo do Meio, outra. E ali tem uma questão toda de identificação com a terra, e a gente não aborda esses temas. Conversando com a comunidade indígena, eles trazem presente assim, a importância da conservação das matas, da água que está faltando nas cidades, e que a preocupação que eles têm diferente do acúmulo do homem da cidade. Essa história apresenta esse patrimônio da humanidade que está nas mãos assim, de preservação de poucos, também faz parte da educação patrimonial e é da nossa região aqui. É pertinho e às vezes a gente não tem isso e não desperta no aluno esse desejo por essa história de nós mesmos, que está aqui, né, que está junto conosco. Bem, então parece que é comum entre nós, né, que o patrimônio histórico-cultural, ele serve-nos, né, como uma fonte, de uma referência para que nós possamos saber quem nós somos, não é? Acho que esse é um ponto primordial, comum, né? E com isso eu quero dizer que esse seja o primeiro
de outras discussões e quem sabe até de pensar um projeto para nós efetivamente desenvolvermos uma educação patrimonial. Certeza, e somos mais um na rede, né, professora Ironita, professora Marlene, porque se nós também não trabalharmos em rede, nós também vamos deixar a desejar naquilo que a cidade tende e precisa ter longevidade. Né? Eu acho que a escola, assim, ela não pode ensinar o voo, mas ela pode incentivar a voar. Perfeito. E é isso que a educação patrimonial faz, incentiva a pessoa a se desafiar e vai. Talvez essa seja a nossa tarefa.